no manejo biodinâmico. Tomara, né? Bom, eu vou agora apresentar um pouquinho sobre o manejo biodinâmico, né, e a uva, né, eu coloquei ali viticultura. A biodinâmica em si, né, primeiro eu vou mostrar quem é que fez, que teve a ideia em si, foi Rudolf Steiner, né, que ele é um filósofo, né, que nasceu na atual Croácia, né, que era ainda, ele seria, no caso, austríaco, né, mas por algumas questões ele hoje seria Croácia, onde ele nasceu, né, o nome de uma cidade que eu não consigo pronunciar, e ele faleceu ele nasceu em 25 de fevereiro de 1861, né, e morreu em 30 de março de 1925. Ele era filósofo, ele pesquisou muito as ideias de Goethe, né, e o que acontece? Ele desenvolveu uma forma de pensar que seria uma forma espiritual de se pensar as coisas, né? E por pressão dos agricultores da época, ele foi proposto a formar uma forma de agricultura. Então, ele fez 8 palestras, né, que deram origem à biodinâmica. Começaram a chamar de biodinâmica porque era a dinâmica da vida, né? Ele, depois de um ano de dar essas palestras, foi em 1924, ele faleceu, né, em 30 de março, né, mas o legado que deixou, agora em 2024 vai ser 100 anos da agricultura biodinâmica, né, foi ela que originou a agricultura orgânica, né, por causa de ideias da agricultura biodinâmica, ela originou todas as outras formas de agricultura orgânica. A biodinâmica, ela tem a ideia de utilização de esterco e formas naturais, né? Só que existem também outras coisas que eles utilizam, né? Que são os preparados. Em si, os preparados, eles são feitos e conservados e preparados em si em certos períodos que vão de acordo com as ideias que Rudolf Steiner passou e testaram, né? Que, por exemplo, 2 preparados que são a base da toda a agricultura biodinâmica seria o chifre esterco e o sílica. O chifre esterco é um preparado que se faz no inverno e o chifre sílica no verão, né? O chifre sílica é feito de quartzo moído ou areia dentro de um chifre. E o chifre esterco é apenas esterco de vaca fresco dentro de um chifre de vaca. Aqui estão os preparados, né, que depois da reunião formaram o Círculo de Agricultores, né, e desenvolveram mais um preparado que não é utilizado em tudo. Para via de regra seria o esterco e o sílica. Existem os preparados de composto, que é o milfolha, o dente de leão, camomila, valeriana, ortiga e a casca de carvalho. Cada um vai aportar algo ao preparado, né? Que acredito que semana que vem vamos ter mais uma palestra com Mário Barbarioli, ele vai explicar cada preparado em si para que serve, né? O último aqui embaixo é o Fladen. O Fladen, ele vai esses preparados aqui, feito com esterco de vaca, calcário e pó de rocha, né? Maria Thun, ela colocou esses ingredientes porque o calcário em si, os pesquisaram que tinha muita intoxicação de bário, se não me engano, na Europa, e o calcário não deixava o bário passar para a planta em si, né? Essa daqui foi a criadora, né, do calendário em si, foi ela que pesquisou depois das ideias de Rudolf Steiner. O nome dela é Maria Thun. Ela nasceu dia 24 de abril de 1922, né? 3 anos antes que Rudolf Steiner morresse, né? E morreu em 9 de fevereiro de 2012, né? Ela foi uma das pioneiras em cultivo biodinâmico. Eu peguei essa foto porque demonstra bem o que é o cultivo em si. E é o cultivo das videiras, ela estava fazendo teste com videiras, né, ali. Ela, em 1963, ela começou com
com o calendário dela, né? No caso, publicar o calendário, né, de estudos que ela fez. Ela passou 20 anos pesquisando em si as plantas, né, e as determinadas coisas que aconteciam. Ela ficava indignada porque certos dias as plantas davam fruto, outras folha, outras semente, e ela não entendia o que era, né. Voltando ao calendário, hoje em dia ele está em 21 idiomas, o calendário dela. Ela trabalhou como enfermeira na guerra e foi ali que ela conheceu o marido dela, Walter Thun, que era um professor de uma escola Waldorf. Waldorf é o método de ensino que foi feito por Rudolf Steiner. Ele desenvolveu vários tipos de coisas. A medicina antroposófica, ele teve a ideia de fazer a sociedade antroposófica, né? É uma sociedade onde é tudo filosoficamente pensado, assim, porque o ensino é pensado, a medicina, a agricultura, tudo está ligado um no outro, né? Voltando ali, ela conheceu o marido, que era professor de uma escola Waldorf, né? E ela teve influência aí sobre a agricultura biodinâmica, conheceu várias pessoas, né? E foi aí que começou a se engajar a fazer testes, né? Ela fez vários testes. Mas o que mais chama atenção, ela formou um calendário de cultivo, né? Ela já tinha base em outros calendários que tinham de pessoas que foram seguidores de Rudolf Steiner, mas ela aprimorou e foi ela que difundiu em mais esse calendário, né? Com os testes de plantio. Todo dia ela plantava rabanete e cenoura, e ela percebeu que alguns floresciam, outros davam uma raiz bonita, outros era variada. Ela foi pesquisando e passando datas e descobriu que era o dia de plantio. E vendo isso, né, ela foi observando e descobriu que eram as constelações e a passagem da luz, a lua, que influenciava, né? Dependendo em que constelação passava a lua, ela influenciava, né, em si o vegetal. Porque Rudolf Steiner, no livro dele, ali no Fundamentos da Biodinâmica, que foram as palestras que ele fez, ele diz que o vegetal tem influência do planeta em si, né? E que a constelação influenciava mais os seres, né, como as pessoas e animais. Só que ela, nos testes que ela desenvolveu, ela percebeu que as constelações influenciam em muito as plantas, né? Aqui estão as constelações, né? Só Alguém está me escutando? Porque talvez saiu a... Estamos aqui, estamos escutando alto e claro. O mais bonito é que eu estava explicando e ninguém estava escutando, né? O que acontece? Aqui tem as constelações, né? Começando de baixo seria Gêmeos, Câncer, Leão. Sim, às 9 horas seria Virgem, Libra, Escorpião, Serpentário, que no calendário dela não utilizam, porque na Europa é invertida essas constelações. Depois eu vou contar um fato de Serpentário, quem descobriu a influência dele. Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries e Touro, né? E ela descobriu que cada constelação influenciava a planta de um formato. A de Gêmeos, flor; a de Câncer, folha; a de Leão, fruto; a de Virgem, raiz. Aqui, a de Libra era luz, né, que era flor. E Escorpião, lá eles usam escorpião, né? Era para ser água, né? Mas depois o Escorpião e Serpentário eu vou falar depois. Aqui, Sagitário era fruto, Capricórnio era raiz, Aquário, flor, Peixes, folha, Áries, fruto, e aqui Touro era raiz, né? Voltando aqui,
Eu comecei a usar o calendário há 3 anos atrás e comecei a perceber que quando eu fazia podas, que eu queria que desenvolvesse folha em escorpião, isso não acontecia. As plantas, elas minguavam, ficavam bem brancas, assim, como se fosse poda em luz, né? Eu não entendia o porquê, elas vinham finas. E fiquei naquilo, e percebia que não tinha aquela influência de água em si, né? E foi indo, né? Eu não entendi o porquê, né? Quero ver se aqui no estelário dá para ver bem certinho, que daria para explicar melhor. Aqui, ó. Aqui está a constelação, dá para enxergar? Pessoal que tiver com dificuldade de enxergar aí nessa imagem aí, tenta colocar virar o telefone, se tiver aquela rotação de paisagem, às vezes melhora um pouco a imagem. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. Aqui está a constelação de Escorpião. Aqui essa linha amarela que não dá para enxergar, talvez, é onde passa o Sol, né? Aqui, ó. Escorpião está aqui. E aqui está Serpentário. Sempre quando eu utilizava a poda, quando a Lua estava aqui, né, acontecia que a planta em si não respondia. Só que aqui não era uma força, né? Eu nunca experimentava essa parte final do rabo do escorpião, né? Porque a influência maior estaria na constelação aqui. Um dia, né, pesquisando na internet, o Ricardo me passou um cara que ele observou a mesma coisa que eu. Digo, mas espera ali. Comecei a ler e ele percebeu que, por testes biodinâmicos que ele fez, que escorpião era luz, né? E que quem influenciava com água era Serpentário. Quando eu comecei a fazer os testes, né, depois que conheci ele, constatei a mesma coisa. Então foi aí que no calendário da Europa, em qualquer lugar, eles não consideram Serpentário como água, mas escorpião é luz, né, em si, porque ele aporta mais luz, Serpentário a água e Sagitário vai ser o fruto, né? Então foi aí que a gente entendeu eu pelo menos entendi, né, depois disso, que era realmente isso, porque na Europa eles não tem muita lógica a utilização deles, porque as constelações estão invertidas, né? Ela já está apresentando. Tá voltando lá. Então, o que acontece? Essa influência, então, Serpentário no calendário em si ficou como folha, né? Serpentário, escorpião, flor. Dá para enxergar agora? Ou não? Tá enxergando, sim, tranquilo. Tá. Agora nós vamos mostrar aqui, eu só mostrei isso dali para mostrar como é que é junho de 2020, né? Essa roda quer dizer o céu noturno, né? E a divisão dos planetas em si, como eles estão, né? Aqui você pode ver Júpiter, Plutão, Sagitário, em cada constelação, na sua respectiva constelação. Isso daqui é como se fosse o céu noturno, né? O Sol aqui, né? No dia 20 mudando para a constelação de Gêmeos, né? E os outros planetas. Aqui é só para mostrar uma relação de como é que ele modifica, né? Ele vai caminhando o Sol pelas constelações, porque na realidade é a Terra, né, que faz essa girada. Mas semana que vem, se der certo, Mário Barbarioli vai mostrar melhor isso, né? É só uma introduzida no assunto em si. Nas pesquisas de Maria Thun, ela descobriu que existem as constelações de terra, que seriam Virgem, Capricórnio e Touro, as constelações de ar-luz, né, que seriam Gêmeos,
no caso, depois da descoberta ali do Mário Barbarioli, seria Libra, Escorpião e Aquário, né? As de água seria o Caranguejo, que é Câncer, Serpentário e Peixes. As de calor, Fogo, Leão, Sagitário e Áries. As de... Espera, eu pulei. A de Fogo, O que acontece? Na poda das frutíferas, em geral, a frutífera, tu tem que usar só as constelações de fogo, né? Calor, que seriam Leão, Sagitário e Áries. Tu não vai usar outras constelações em si, né? São só essas, né? E o que acontece? Essas constelações, né? Elas vão em si influenciar a planta com frutificação. Não se deve podar uma planta em constelações de água, porque ela vai aportar doença nas plantas frutíferas. Elas já têm uma debilidade porque elas frutificam. Se tu podar em água, ela vai dar doença, não tem dúvida, né? E assim, as constelações podem mudar. O Sol passando nas constelações e a Lua, deixa eu voltar lá naquela apresentação. Olha lá que fui para trás. Deixa ali. Agora ele vai. O que acontece? As constelações em si Aqui, ó. As constelações em si, o Sol passa elas uma vez por ano, né? A Lua passa ela em 27 dias. Todas as constelações. E cada dia vai mudando. Então, quando eu quero agregar numa planta a influência que eu quero, eu uso o Sol e a Lua em si, né? Então, ela vai agregar, por exemplo, o Sol numa constelação de fruto, né? Por exemplo, o Leão, e a Lua em uma constelação o Leão, mas o certo seria outra constelação em si, ou Áries ou Sagitário. Então, essa influência maior de fruto, né? Isso dali eu comecei a observar que a produção da videira aqui era baixíssima, e nas regiões ali para cima, na Serra Catarinense, era alta. Eu não entendi o porquê. Depois que eu estudei a biodinâmica, eu fui entender que a poda em si era que influenciava, porque lá eles podavam quando o Sol passava por Leão, né? Que é um período de um mês e pouquinho. Então, foi aí que a gente descobriu em si que a poda era que fazia frutificação, né? Porque aqui a gente podava em Gêmeos ou Câncer, né? Então, era luz ou folha. Um ano dava flor, né, que diminuía vigor, e no outro dava só folha. E eu não entendia o porquê, e era por causa disso. Tá. As constelações que são utilizadas na videira em si são Sagitário, né, que pode ser usado para desponte, nunca poda, porque a seiva na planta ela vai estar toda em cima em Sagitário, porque a Lua está no mais alto do céu, né? A seiva ela está no topo, então desponte é favorável em Sagitário, poda nunca, né? Tem uma outra constelação, né? Que é de seiva descendente, né? A Lua está descendente, é Áries, né? Muito boa para transplante. Nesse período a seiva está descendo, como ela está descendo, tem uma formação enorme de raiz, né? Então, se eu quero propiciar raiz numa frutífera, eu não vou usar um dia de raiz, e sim Áries, porque Áries é para fruta e favorece a raiz. E nós chegamos à constelação de Leão, né? Que todas as constelações é a melhor, né? Constelação para poda, desenvolvimento da parte aérea, para coleta de sementes, elas vão pegar um vigor em si, né? Voltar ao que eram, né? Porque se tu coletar em dias ruins, tu só faz
em degenerar a planta. E se tu coletar num dia como um leão, tu vai voltar a planta, né? É a melhor para frutificação e para enxertia. As enxertias de leão verde ou normal, elas têm uma força muito grande, né? Ela tem maior chance de pegar enxertia nesse dia. Então, poda. Quando se faz poda em videira, que se a pessoa tem uma ou várias, a melhor constelação seria leão, porque a seiva está subindo, então a planta não vai perder muita seiva da parte aérea, né? E ela vai colocar toda a força para brotar, né? E o que acontece? Leão, no modo geral, para uva, é uma das melhores constelações, né? Quando não se pode podar, que o sol não está em leão, né? Se usa a lua de leão, né? Assim, é a melhor forma, né? Por exemplo, o sol está em Gêmeos e eu podo em lua em leão. Ou se não, em Câncer, podar a lua em leão, né? A planta em si, né? Que ali tu vai aportar força de leão. Agora aqui eu só mostrei esse desenhinho, né, para mostrar como é que todo mundo acha que é a biodinâmica em si, né, que é aquela poçãozinha, né, e na realidade não é bem assim, né. O que a gente vê, né, que é a solução para tudo, mas também não é isso. A biodinâmica em real é estudar, 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 porque a gente nunca chega num fim mais que isso, né. Aqui existem alguns programas que são usados para fazer o calendário, né? E é só isso, né? Agora dá para fazer as perguntas. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Inicialmente, gostaria de cumprimentar pela iniciativa. Me pegou de surpresa até eu conseguir arrumar o notebook, estava bloqueado o microfone, então eu não... E também não estava nem preparado até para fazer perguntas, né? Mas eu gostei muito da iniciativa de vocês, achei fantástico essa reunião e dizer que a Silvia sabe, já conversamos bastante a respeito de biodinâmica e é uma coisa que eu acredito e gosto muito. E eu tenho uma dúvida, uma pergunta, Silvia. Então, agora, no mês de agosto, no signo de Câncer, você não recomenda, então, poda para fruticultura, no caso, pêssego. Talvez precise fazer poda, não, uma espécie de poda, ou o que você acha? Deixa para leão mesmo? E leão com leão, lua e leão, e sol também é o ponto mais adequado? Olha, em relação ao pêssego, né? Não sei se estão me escutando, porque... em relação ao pêssego, né? Ele não é quando a gente quer podar, e sim quando ele quer brotar, né? Como o pêssego, essa semana brotou tudo aqui, né? E é flor, né? Então não tem muito que olhar isso. Então, se tu escolhendo a constelação de leão para frutífera, né, quando a lua passa por leão, seria um momento propício, porque tu estás dando aquela influenciada. Agora, por exemplo, a uva em si, a gente tem que podar quando ela começa a brotar. Não dá para podar quando a gente quer, até dar, né? Mas só que se ela brotar que tá dando inverno, ali complica. Mas assim, o máximo dá para usar a lua em si, a influência da lua, né? O sol pode ser usado quando é uma pessoa que vive como Daródio, essas pessoas que fazem a poda nos lugares mais frios, né, que a poda é feita em agosto, então, né, comecinho de agosto, fim de setembro, começo de setembro, seria poda em leão, né, mas eu usaria a lua
quando passa por Leão. Vou aproveitar um pouco o gancho. Estão me escutando, por favor? Sim. Aproveitar o gancho. Nós, no Brasil, a gente tem uma diferença climática muito grande, né? Então, às vezes, quem está lá no norte, nordeste, a planta não hiberna, ou até mesmo quem está lá no sul, igual o da Harolde, as plantas conseguem hibernar. O que acontece? A gente seguir a lua de Leão, para fazer certo manejo, principalmente com poda, seria o mais interessante, o mais correto de fazer, para evitar certo tipo de praga ou de doença, ou até mesmo declínio da videira, porque o Brasil ele é muito extenso, e ao contrário da Europa, a gente tem esse problema aqui, que nem tudo que está naquele calendário europeu biodinâmico, a gente pode estar catando aqui para a gente no Brasil, certo? Então é por isso que a gente tem esse grande desafio, nós brasileiros, de nós fazermos a nossa biodinâmica, nós aprendemos a seguir as estrelas, igual o Albert Einstein fala, né, que a gente aprende muito com as estrelas, né, com as constelações, a gente está fazendo isso daí. Eu sou uma pessoa nova, os antigos seguiam muito a questão da lua, e eles davam bons resultados com isso daí. Isso aí tá se perdendo. E assim, com o estudo biodinâmico, a gente pode sim resgatar isso daí, fazer um calendário, cada um fazer seu calendário, ou seguir o calendário da forma correta, para a gente obter melhores resultados. Não só com plantas, mas com outras coisas também. Porque se a gente for perceber, a gente também vive de ciclo. Nós, seres humanos, vivemos de ciclo. Com certeza, né, que tudo, e também os planetas influenciam, as constelações, tudo, né, então a planta é a principal, né, e ali a gente tem que começar a pesquisar em cima, porque infelizmente o Brasil é grande, né, ele tem uma extensão continental, norte e sul, coisa que poucos países têm, né, porque a maioria são leste e oeste, né, e o Brasil é norte e sul, então o clima varia muito. Então, ali a gente tem que fazer teste. Mas, assim, a Associação Biodinâmica, ela diz que da região ali de Mato Grosso para cima, a Lua, as constelações em si não tem muita força. E sim as fases da Lua, né? Mas isso teria que testar, né? Porque a maioria que está fazendo os testes é no sul. Mais alguma pergunta? Eu apenas fazer um comentário, porque como tudo é polar, também os conceitos e os raciocínios também devem ser. Então, provavelmente, aqui no hemisfério sul, o entendimento deve ser diferente do entendimento ou do manejo no hemisfério norte. É isso? É isso, Silvia? É isso, na realidade, assim, o Brasil em si, ele tem um clima e regiões totalmente diferentes. Na Europa em si, a influência do clima, eles conseguem prever há 30 dias. Aqui no Brasil é mais 3 e ainda ele muda para o mar, é muito instável. Então, a gente tem que fazer pesquisa em si. Cada propriedade tem que fazer a sua pesquisa. Assim, a gente está tentando adaptar o calendário ali para o Brasil. Mas só que precisa pesquisa, quem utilizar tem que dar dados para nós entender. Porque, assim, o que dá aqui no Sul dá uma diferença para uma pessoa que mora em São Paulo e para uma que mora no Nordeste, tem muita diferença. Então, a gente tem que ir anotando e descobrindo isso, né? É essa questão que precisa mais, né? A gente, como eu brinco, né? A gente está muito novinho nisso. Imagina, Maria Thun está pesquisando, começou a lançar em 63, né? E a gente há pouco tempo que está influenciando. E no Brasil não tem quase pesquisa em cima, né? Esse que é o fator. Perfeito. Bom, desculpe, o Washington queria falar alguma coisa? Eu gostaria só de saber se esses aplicativos, o aplicativo é gratuito ou não? Qual aplicativo do calendário? Para fazer o calendário.
Ah, não é para fazer o calendário em si. O calendário em si, eu faço. Mas só que demanda ter um conhecimento um pouquinho em cima, né? Mas existem aplicativos que são feitos na internet e que tu pode baixar, só que eles não vão ter as conjunções e oposições planetárias, né? Em si. Silvia, o Vasconi está pedindo para você mostrar na apresentação aí o calendário, hein? Colocou aqui, ó, mas cadê o calendário? Pelo menos amostra o calendário aí. Nem sei onde é que tá, eu teria que procurar, esse que é o fator, tá nas pastas, mas dá para mostrar semana que vem, porque assim, ó, semana que vem o Mário Barbarioli, não sei bem a data certa que ele pode, né, ele vai mostrar o calendário, a gente vai ser uma apresentação só para aquilo, né, então eu não vou ali ficar muito em cima disso, porque semana que vem ele vai explicar o resto, né, então tem que deixar também ele dar umas explicadas, mas em si o calendário, eu nem sei onde é que está direito, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu acho. Mas em si o calendário eu acho que vocês já conhecem do grupo, né, como é que ele é e tudo, não é muito diferente do que vocês já conhecem. Em si o calendário mostra a passagem da Lua pelas constelações, tem todas as informações dos planetas, né, em si, e o que mais? As informações necessárias, né, para se ter. Tenho que achar, era para ter achado e não, tenho que ficar procurando. Mas o calendário em si, ele tem as informações, né, necessárias quando se fazer as coisas, só uma interpretação, né, em si. Em relação ali, a pergunta ali de leão em leão, assim, Rudolf Steiner ele diz que é o momento propício, né, eu já fiz alguns testes, eu não gostei muito quando dá leão em leão, né, assim, porque eu acredito que claro que a força seria melhor, mas assim, deu alguns problemas, não sei se foi por causa de algum eclipse ou conjunção de Sol-Lua, mas deu alguns probleminhas, né? Silvia, uma pergunta que me ocorreu. Eu tenho 3 pessegueiros. Os 2 pessegueiros, as folhas caem normalmente, mas eu tenho um que ele dá muita folha, e pouco fruto. O que poderia ser feito pela biodinâmica para reverter essa situação? Menos folha e mais frutos. Que atividade eu tenho que fazer? Afinal, eu não entendi que Que procedimento eu teria que fazer para reverter essa tendência que a planta tem de dar mais folhas do que frutos? É assim, ó, na realidade, porque o problema foi o dia de plantio. O dia de plantio em si, o problema que a gente tem nas frutíferas, né? O certo seria plantar na constelação do Sol em Leão, né? Mas o que acontece? Em si, a gente pode reverter isso com manejo, né? E seria o manejo em Leão, né? Quando o Sol estiver em Leão, se ele tiver ainda folha, tu vai ali e poda ele, que provavelmente vai influenciar. Eu não sei, certo, qual é a influência de algum planeta no pêssego. Eu estou fazendo teste em cima. Mas, assim, se fosse uva, eu usaria a oposição Lua-Mercúrio para favorecer ele a frutificar. O pêssego, não sei, né, em si, porque o pêssego é diferente da uva. Cada planta tem uma influência diferente de um planeta. Então, o pêssego teria que fazer testes. Mas, assim, teria que ter 12 pêssego para testar cada planeta num. Mas, assim, em si, daria para fazer o teste em Leão, né? Por exemplo, assim,
o Sol em Leão e a Lua em Áries, né? Seria um fator, ou a própria Lua em... Sempre manejar em fruto, que então tu estabelece aquela força da planta em si. E, claro, existem variedades e variedades. Talvez não é uma variedade tão produtiva, esse que é o fator, né? Então, cada variedade tem seu estímulo, né? E diferença. Mas dá para tentar fazer um manejo em Leão, né? O melhor seria o Sol, que tem mais força, mas a Lua também, né? Quando não dá o Sol, dá a Lua, né? A Lua, ou Vênus, ou o Mercúrio. Mais alguma pergunta? Deixa eu só mostrar o calendário aqui do mês de julho que eu achei aqui. Ah, tu achou? Deixa eu colocar ele aqui na tela. Aqui ele. Ali, ó, dá para ver ali em si o calendário, né? Em cima ali, perto do dia de cultivo, tem a constelação, né? O horário que muda, e embaixo tem a influência ali dos planetas, né? A Lua, ou certos planetas e angulações, né? Tipo trígono, oposição e as coisas do tipo, né? Quando tem essas estrelas, como a sexta-feira ali, que tem essas estrelinhas, né, quer dizer que não dá para cultivar, porque ali vai ocorrer um nodo, né, ou outro, um perigeu, ou coisa do tipo, ele avisa, como se fosse, né, de não fazer manejo. E na coluna da direita ali, o primeiro é o Sol, né, ali em cima é o Sol, depois em que lugar ele está, depois vem Júpiter, né, Mercúrio, não Júpiter, Mercúrio, depois vem Vênus, né, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, né. São todos os planetas, né, que em determinadas constelações eles influem na planta, né, em si. E ali os ritmos, né, conforme a cor a constelação muda, né. Por exemplo, a rosa é a cor de fruto, a laranja ali, que seria o marrom, seria de terra, né, raiz, a amarela, flor, e a verde, folha. Mas eu acho que é só isso, não sei se tiver mais alguém em dúvida. Eu queria dar uma palhinha, Silvio. Questão que às vezes as pessoas estão um pouco meio perdidas quando se começou a falar de biodinâmica. Pessoal, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente está se reinventando para se sobreviver, certo? E uma dessas formas de a gente mexer com a biodinâmica parece um pouco até meio estranho. Mas, assim, querendo comparar um pouco a biodinâmica, era como vocês configurar uma planta para ela ter um resultado expressivo da forma correta. É você usar o calendário, certo? Formatando a planta, configurando ela de acordo com aquela configuração, para vocês terem um resultado melhor na planta. Ela não ter nenhum intempérie com praga, certo? Ou intempérie até mesmo de geadas, de chuvas, de granizo, esse tipo de coisa, para a planta ela tá um pouco mais, como eu vou falar para vocês, mais protegida em questão disso daí, ela consegue ter uma recuperação melhor, né? Então, assim, a biodinâmica de início, assim, às vezes pode até parecer um pouco complicado, um bicho de 7 cabeças, mas quando você começa a sair desse nodo que a gente tem, esse padrão que a gente tem, certo? De plantas, fica um pouquinho melhor de interpretar, até mesmo de entender. Que, igual eu falei no início, tudo roda em torno de ciclos, até mesmo a gente. Então, há ciclos que a planta, ela te demonstra isso, ela te mostra isso. E quando você começa a fazer aquele manejo,
aquela configuração ideal que você quer que ela tenha bons frutos, você manejando no dia certo, na hora certa, na constelação certa, certo? Favorecendo a energia dela para a melhor produção, vocês vão ter excelentes resultados. E isso, assim, isso requer muita coisa, requer você entender as forças dos astros em si, né? Não tem nada a ver com questão de astrologia, a gente não mexe com astrologia, não, a gente trabalha em cima da astronomia, né? E em cima da agricultura, a agricultura orgânica, se possível, até mesmo uma agricultura mais fácil que cada um consiga fazer dentro de casa mesmo, conseguindo seus próprios insumos, como compostagem, com chorumes, esse tipo de coisa, né, para ficar mais fácil de obter as coisas. E um dos objetivos da biodinâmica em si é você utilizar o que você tem dentro da sua propriedade, dentro do seu território, da sua casa, você aplicar ali dentro mesmo. Você não precisa buscar nenhum recurso fora, nenhum recurso externo. É você entender que onde você mora ali é um organismo. Você simplesmente faz parte daquele organismo. Você é muito importante, porque você vai determinar ali naquela área que você vive como que vai funcionar as coisas, como que as coisas vão agir, né? De início, às vezes, pode até parecer o bicho de 7 cabeças, mas quando vocês começarem a entender isso daí, vai dar um clique enorme na cabeça de vocês, né? Principalmente, ó, que você fala assim, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não agi dessa forma? Né? Então, assim, é o que eu tinha que passar para vocês de início. A gente vai ter muito mais palestra aí com o professor Mário Barbariora, ele já tem muitos anos aí que ele está na biodinâmica aí, ele é uma pessoa que viveu na Europa e em outros países aí, tá à frente disso daí. E assim, a biodinâmica em si, que para nós no Brasil, ela custa caro, todos sabem que custa caro, é um absurdo, muito caro. E assim, a Silvia, ela está trazendo essa oportunidade aqui de a gente abrir esses estudos de uma forma gratuita e que todos consigam entender e, acima de tudo, acessível a qualquer um. Porque hoje em dia, o excesso de informação está enorme. A gente não está conseguindo manter um filtro ativo do que é a informação correta, do que é uma informação que é incorreta, que o cara está passando um trem ali que não tem um dado científico, não tem um dado concreto. O cara só faz um trem ali, mais ou menos, e fala que o resultado dá X, quando você vai ver, não dá aquilo ali. Né? Então fica a dica para vocês aí. Não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, tá? É questão de estudo, é questão de estudo, interpretação. A gente está buscando um material melhor aí, de vídeo aula, para as pessoas entenderem como que funciona esse universo, como que funcionam as estrelas ali, aquela faixa zodiacal ali, não acho que o pessoal tem aquela certa dúvida quando se fala de faixa zodiacal, que entra numa constelação de até mesmo algum signo, vamos falar assim. Não, a gente não mexe com bruxaria, com caldeirãozinho, igual ela colocou lá no final do vídeo. A gente mexe com coisa que já tem um bom tempo aí, que pessoas igual Maria Thun, Rudolf Steiner, começou com isso daí. A gente estamos só progredindo, dando um passo do nosso lado aqui para a gente aprender, porque aquilo ali foi difundido na Europa, né? Tem um pessoal aqui dos Estados Unidos, da Argentina, eles utilizam, mas assim, a gente tem que fazer nossa biodinâmica. Já passou da hora de a gente fazer isso. E vocês vão ver que muitas das vezes, quando a Silvia fala, parece que baixa, não estou falando questão de religião, não. Parece que ela baixa um espírito nela, parece que é a Maria Thun que está falando. Você entendeu? Explicando, falando, olha, é assim, 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 assado. O que vocês puderem tirar de ensinamento biodinâmico em cima dessa pessoa aí, tirem, viu, pessoal? Porque ela nunca vi ela falar não com algum ensinamento aí, alguma dúvida que alguém tiver, tá? E às vezes até uma pergunta que ela não sabe, você pode ter certeza que ela vai correr atrás. Eu não vi preguiçória nenhuma em questão disso daí dela. É uma pessoa que está aberta ao conhecimento, tá? Um forte abraço a todos aí que participou da live. Quem tiver alguma pergunta pode fazer. Estamos aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida no que diz respeito
a plantas, né, que é o nosso objetivo maior. É que, na realidade, a gente está pesquisando em cima, né? É como eu fico falando, a gente nunca sabe nunca demais, né? Assim, a gente sempre está aprendendo. E a nossa ideia é, em si, pesquisar. Porque as plantas na Europa dão um tipo e aqui é outro. A gente tem que ter aquela noção. E, assim, cada um tem que ter a noção em si que se deve pesquisar. O importante, quando tu começar a entender a biodinâmica de certa forma, é a entender que tu vira um pesquisador em si, né? Essa intenção é quando tu faz um manejo, anotar, entender em si, né? O que é a biodinâmica. Porque, assim, quando aquela apresentaçãozinha ali do final, eu só coloquei para mostrar que, assim, muita gente acha que biodinâmica é uma coisa simples, é só ir lá e jogar os preparados, mas não é assim. É coisa astronômica que tu mexe. É oposição, é conjunção, tu tem que saber de tudo em si, né? E é essa noção que a gente tem que ter. Que não é só ir lá e olhar, no calendáriozinho é tal dia, vou fazer tal coisa. Não, é pesquisar. E como ali no grupo ali do WhatsApp, a gente tem que ir lendo e entendendo isso. Qualquer dúvida tem que pedir. Se eu não souber, vamos para a próxima e eu vou procurar até eu conseguir uma resposta, né? Em si. Mas só que o que importa é a pessoa ter a curiosidade de ir também e procurar. E o importante é isso, né? Mas em relação ali as palestras, eu acredito que o Mário Barbarioli na próxima semana faça uma e a gente vai ter mais para fazer, né? Em si. Então a gente pode tirar mais dúvidas semana que vem e na outra, né? E assim, se o pessoal gostar, a gente vai continuando e conforme a gente vai adaptando em si ao que o pessoal quer, né? Em si. Porque a ideia foi nova, foi o que? Quarta-feira ou quinta, não sei, que tiveram a ideia e já bolamos, né, para fazer. Porque assim, ninguém nunca tinha participado, né? Mas vamos indo. Mais alguma pergunta? Quando o Sol vai estar em Leão? O Sol vai em Leão no começo de... Eu tenho que olhar bem, porque eu nunca lembro as datas. Eu tenho uma cabeça tão boa que eu não lembro data. É no início de agosto, né? Dia 5 de agosto, por ali, até 5 de dia setembro. 11. Dia 11, Dia eu sempre 11, esqueço as datas. até o dia 16 de setembro. Tá certo. É essas datas, eu teria que olhar. Ele já saiu, já passou de Áries, já? Sim. Sim, agora ele está ele entrou dia 20 e 21 na constelação de Gêmeos. Ok. Mas a gente tem que entender isso, né? Que quando não é possível, por exemplo, as regiões quentes, eu não sei ali onde é que tu mora, Fábio, mas nas regiões mais quentes, tu tem que fazer um manejo agora, se, por exemplo, começa a brotar. Então, eu uso a constelação de Leão, quando a Lua passa pela constelação de Leão, né? É porque eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro na divisa com São Paulo. O meu clima é muito mais parecido com o de São Paulo do que com o do Rio. Mas quando é que começa a brotar? Esse é o fator, eu não sei ali. Eu nem sei que começa a brotar, tu entendeu? É esse o fator. Então a gente tem que ter uma noção mais ou menos para saber quando fazer a poda, né? Que tem ano, por exemplo, ano passado, eu vou dar uma ideia bem clara. Ano passado eu podia ter feito a poda claramente em Leão, assim, o Sol passando por Leão. Mas eu fiz a poda normalmente como todo ano, né? Que é quando o Sol entra em água aqui, porque se tu não fizer nessa data, cavalo, uva, brota tudo. O ano passado eles se seguraram até começo de setembro, uma coisa típica. No ano de 2012, eu fiz a poda dia 24 de junho. Coisa que antes do Natal eu tinha uva. Então, dependendo do ano, assim, é o ciclo em si, a influência planetária em si que dá o clima. E a planta vai responder, né? Esse que é o fator.
Então, tu tem que avaliar isso. É que nem o pessoal que pede lá no grupo, quando é que poda a uva? Eu não sei. Vai depender da tua região. Tu tem que pesquisar em cima um pouquinho sobre o livro ali da Maria Tum para saber as datas propícias de poda. Os testes que eu fiz seria leão, mas o cara lá no norte, não, talvez leão não adianta, teria que ver uma fase da lua, e é aí que tem essa adaptação da biodinâmica em si. Eu, na verdade, aqui eu estou um pouco cego, porque igual a gente tinha uva na minha casa uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, e a gente sempre podava, não lembro se era nova ou minguante de julho. Sempre fizemos nessa época, já chegamos a fazer até em junho. E produzia normal. E assim, a minha reflexão hoje, na verdade, é o que... Se a minha videira, ela brotar antes, quanto antes ela brotar, para mim é melhor. Porque quando chega novembro, é chuva. Começa a chuva. Mas o problema é o seguinte, o problema de brotar antes é o frio. Se pegar geada em cima de broto babau, não volta mais. Tu tem que podar mais baixo, senão tu vai perder produção. É esse o problema. Por que o pessoal espera brotar para podar? Porque a planta já está te dizendo, opa, eu vou brotar. Então eles vão ali, quando está começando a pontinha a brotar, eles vão ali e podam. Mas, não sei se foi ontem ou anteontem, eu vi um vídeo, Claudinei, que estava mostrando que as uvas dele estão brotando tudo. É um sinal que está na hora de podar. Só que, assim, nem sei que dia que nós estamos hoje, é dia 27, não? É dia 27 de junho. Onde é que já se viu podar dia 27 de junho? Tu entendeu? Não é lógico. Mas tu te obriga. Se não tiver como fazer, tu tem que fazer a poda. Então, escolher um dia de fruto ali perto e fazer a poda nesse dia. Né? Certo seria esperar leão, mas aqui em casa tem ano que dá 2 palmos a uva, né? Esperar leão não dá. Então a gente tem que entender isso. Por isso que eu não passo data nem nada, porque cada data é específica. E assim, ó, eu vou dar só uma ideia. Assim. No caso, assim, não é nem passar a data, mas é algumas peculiaridades de algumas datas, porque eu tenho algumas plantas que eu queria exatamente fazer alguns testes nela. Então, assim, é porque às vezes eu fico meio perdido no calendário lá, na hora que eu olho que às vezes é fruto, mas a lua está descendente, ela está ascendente. Não. O quanto que isso influencia. Agora eu vou te contar uma coisa. Esse negócio de lua ascendente e descendente, a gente tem que esquecer um pouquinho, porque confunde muito quem está começando. Assim, não existe... Um cara me pediu assim, existe leão descendente? Digo, não. Leão é ascendente, não existe leão descendente. Tu tem que entender isso. Eu prefiro usar as constelações em si, que então elas atrapalham menos do que essa coisa de lua ascendente, lua descendente. É a mesma coisa que o pessoal que um pouquinho mais à frente, vamos se dizer, eles usam o perigeu e apogeu no meio deles. Isso é estudo em cima. Só que uma pessoa que está iniciando, ela vai só confundir. Então, assim, ó, uma data específica que eu digo, quando tu pode usar leão para tudo na frutífera. Então, é uma data que tu não vai perder tempo. Agora, se, por exemplo, tu tiver um transplante, tu sempre vai usar as três constelações de fruto, que é Leão, Sagitário e Áries. Áries vai formar raiz. Quando tiver porque a lua está descendendo, mas eu não preciso ficar ali falando para ti que a lua está descendendo, é só tu de saber, Áries forma mais raiz. Então, eu vou plantar em Áries uma frutífera, mas que eu tenha podado em leão, tu entendeu? É esses manejos. Se tu conseguir usar leão, melhor ainda, usa só leão para frutífera, porque é melhor. Existem testes que a gente está fazendo em outras constelações, mas assim, para uma pessoa que está iniciando, tu pode usar as 3 de fruto. Então, tu não vai perder o teu tempo manejando a planta em si. Ok, entendido. Seria até... Dai, fala. Fábio,
a próxima apresentação do Dr. Mário, você explora bem, ele faz muita pergunta, viu? Ele tem a maior paciência de explicar melhor isso daí. Não que a Silvia seja a pessoa ideal para explicar isso daí, mas, assim, ele é uma pessoa muito esclarecida em questão disso daí, principalmente com a questão do calendário. Certo? Uma coisa que você tem que prestar muita atenção é a questão do seu clima, da sua região, certo? Igual você falou. A gente está passando por um período que o planeta ele tomou uma limpeza, ele está sendo limpo. E a gente está passando por alguns fenômenos aí, vou só citar 2 para você. A gente tem uma tempestade de poeira lá do deserto do Saara, estacionado ali no Oceano Atlântico. Mais ao sul, lá onde está o Daoud ali, que é esse lado ali, o Lionel, não sei se você conhece ele, estão tendo problema lá com o gafanhoto. Então, assim, algumas coisas para a gente refletir. Cada um reflete de uma forma, de um jeito. Tu imagina como que isso daí pode ser para o planeta, principalmente para nós aqui que está na América do Sul, aqui, bem no fundinho aqui, né, da América do Sul, praticamente. Então a gente tem que ter essa percepção, certo? De tudo isso que está acontecendo ali no nosso clima, que envolve a nossa região. Porque dentro do nosso próprio clima, temos também os nossos microclimas também. E a gente somos muito mais afetados pelo microclima do que o próprio clima em si. É tão chato você, por exemplo, você que mora beira-mar, você lá morrendo de seca, danada lá, você vê a frente fria passando por cima do seu céu, e aí não cai nem uma gota de chuva. Né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso daí, que às vezes o que um está fazendo em uma determinada região do país, o outro não se deve fazer. E o Brasil é muito extenso. A gente é um campo de estudo enorme em questão disso daí. E esses fatores a gente deve levar muito em consideração, certo? Clima é uma coisa que ele é tão complexo, e de uma certa forma a gente tenta tá fazendo previsões dele, e as próprias previsões, elas vira e mexe, elas falham. Fala que vai vir chuva, fala que vai vir isso e não vem. Não falou que ia vir granizo, mas veio granizo, do nada. Então, assim, é muito complicado isso daí. E, às vezes, você fazendo isso que eu falei para você, questão da biodinâmica, quando você começa a entender que a sua propriedade, seu organismo é uma única pessoa, você vai entender muito a respeito daquele conjunto em si. Você vai ver que, às vezes, aconteceu uma praga, tá do lado do seu vizinho, ela não te atinge. Choveu brabo num canto aqui da propriedade do seu vizinho, não chegou até você. Não que eu estou falando que você esteja protegido disso daí. Pode ser o contrário também, pode acontecer. Então, assim, estudos, cara, e anotar. Toda vez que você fazer um manejo, fazer um estudo, olhou a temperatura, se você puder datar certinho, com hora, tudinho, dia, tudinho, e colocar, você vai começar a fazer a sua planilha ali, você vai entender muita coisa. Você faz aquela planilha durante um mês ali, ó, datando tudo que você colocou ali, chega no final, você vai ler, você vai entender muita coisa, assim, puxa, aconteceu isso, a planta reagiu dessa forma, minha propriedade lá embaixo está assim, assim, assado, já melhorou, não, aqui, meus pastos aqui já começou a dar um declínio aquizinho. Então, assim, tudo a questão do organismo. Você vai ver que aquilo ali é uma máquina única, que ela trabalha uma simbiose que ela tem. A biodinâmica, ela ensina isso, as pessoas saírem do nódulo, sair desse, sabe, como é que eu vou falar para você, um padrão que eles colocaram, assim, que a mesma coisa você pegar um cavalo e colocar aquela viseira nele, assim, ele só olha para frente, ele não sabe olhar para os lados nem para trás. É isso que a gente tem que aprender a fazer. A gente olhar do lado e para trás, que a gente só está querendo olhar para frente. Na realidade, eu queria só complementar ali que tu falou que cada propriedade é um organismo. Isso também fala Rudolf Steiner, né? E, assim, uma coisa interessante é o seguinte, dá para marcar numas próximas datas uma reunião assim para a gente abordar isso, né, esses temas, para a gente trocar ideia e fazer aquela imagenzinha lá da propriedade e do corpo físico e, sabe, a divisão do corpo, né, o neurosensorial,
o rítmico e o metabólico, né, para a gente entender onde é que estão os erros em si, né. E era isso que eu queria até lembrar, né, que dá para fazer um monte, né, mas não sei se o pessoal quer, né, esse que é o fator. Mais alguma pergunta? Já tem até sido falado. Quanto ao manejo de adubação, até uma pulverização, também segue a questão do calendário, a parte de fruta? Sim, sempre manejar planta em fruta. Frutificação, adubação, tu tem que manejar em só preparação do solo, que teria que ser em terra, né? Para tu preparar a cova, mas em relação a quando tem a fruta, quando tu maneja ela com adubação, tu tem que ser em fruto. Sempre, né? Ou uma das três, o Áries, o Touro, ou Sagitário. Ok. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Ou tem mais alguma pergunta? Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma consideração aí? Ou até mesmo alguma ideia de algum tema futuro para a gente estar abordando em outras palestras também, pessoal? Eu gostaria apenas de complementar aquilo que você falou a respeito dessa interação que tem que ter entre a pessoa e o meio ambiente que ele está manejando. Esse ganho de consciência, de entendimento de que ele, com o pensamento, com as atitudes, com o objetivo direcionado e potencializado, ele realmente ele vai conseguir superar as expectativas. Entendi bem o que você falou e achei assim você foi muito feliz na sua colocação. E apenas quis ressaltar novamente. Foi muito bom. Assim, seu vai, eu tô, sim, me despertando isso daí. O ser humano ele tem que entender que se você está doente, a sua terra está doente, a tua planta está doente, a tua casa está doente, ou vice-versa, né? Se sua planta está doente, você vai adoecer também. Se a tua casa está doente, você vai adoecer. Então, assim, é um organismo, com um conteúdo único. Então, se tem alguma coisa errada, vamos parar, vamos analisar, vamos ver o que pode estar acontecendo para a gente melhorar, né? Mas são raras as pessoas que acordam para isso. Eu, no início, quando eu comecei lá no Fanáticos lá e tal, tinha aquela ideia lá, quebrei muita cara em questão de aprendizado, tô aprendendo até hoje com os problemas que eu tenho aqui onde eu vivo e tudo mais, mas nada é por acaso. Nada que você faz deixa de você ter algum conhecimento. Às vezes o ser humano ele aprende mais com os próprios erros do que com os próprios acertos, porque às vezes o acerto ele deixa até passar batido. Mas assim, no que se diz em relação ao meio ambiente em que ele vive e que ele está se locomovendo, né, ali naquele meio ali, ele quer qualidade. E a partir do momento que ele enxerga que ele está, até na onde que ele está pisando, que tá doente, ele vai acordar para muita coisa. Para muita coisa mesmo. E se ele for atrás de conhecimento, ele vai achar. Com certeza ele acha. A gente tem que ter esse despertar. Exatamente. O nosso ambiente é como se fosse uma extensão, né? Ele vai refletir a nossa maneira de ser, de pensar, de tudo mais. E o resultado vai se tornar visível. Então, a gente tem que ter exatamente
essa consciência de que o nosso pensamento dirigido, potencializado, com conhecimento de que as influências planetárias, principalmente do Sol, da Lua, de todos os planetas, o simples fato de a gente tomar, de entender que nós recebemos o tempo todo essa influência e que a partir do momento que a gente conseguir ter uma melhor noção de tudo isso, já é um grande avanço. Então, é nesse estudo, como a Silvia falou, que a gente tem que ir aprendendo, tateando, desenvolvendo, é que nós vamos chegar lá. E eu tenho certeza que unindo os nossos pensamentos, cada um dando o seu pitaco e juntos a gente vai conseguir avançar bastante. Muito brilhante, muito bom. Mais uma vez eu cumprimento a todos pela iniciativa. Foi muito bom. Fiquei muito bem impressionado. Eu agradeço a todos a participação aí, certo? E quem tiver ideia aí de novas palestras sobre novos assuntos aí, ou até mesmo a gente revisar o que foi passado, o que foi dito aí, em questão dessas palestras aí, podem deixar aí, pessoal. Entre em contato conosco aí, tá? Tem vários meios de canal aí, a gente tem o grupo aí de WhatsApp, né? O grupo também lá do Facebook. Vamos estar aprendendo de uma forma consciente e orientada, né? Sem os excessos, sem aqueles excessos de informação que às vezes a gente não consegue captar direito, ou até mesmo não absorver da forma correta. Às vezes pega mais ou menos ali, mas não pega a essência da coisa. Tá bom? Agradeço a todos, um forte abraço e bom sábado, bom fim de semana a todos. Eu acho que se pudesse disponibilizar mais para frente, até uma exposição prática da questão do método Simoniti, né? Não sei se a Silvia vai fazer alguma coisa parecida na planta dela, ou alguém que fizer, para lançar o vídeo lá no YouTube para a gente ver sobre o método Simoniti, né? Uma planta que vai formar desde o início, alguma coisa, porque acho que todo mundo no grupo gosta muito de acompanhar os materiais, assim, mas ver o desenvolvimento, né? Ali desde o início da formação, né? Sim, senhor. A gente vai disponibilizar esse ano as podas, né, em si, que a gente vai fazer e colocar no YouTube, né, para o pessoal ver como é que é o método Simoniti. E eu tenho que me despedir porque acabou meu horário. Para vocês, agradeço a todos, né, que assistiram, né, e se tiverem alguma dúvida, é só procurar, né, nós temos lá o grupo de identificação e também no WhatsApp lá. Quem tiver dúvida, é só passar para lá, né. Uma boa tarde para vocês. Eu quero agradecer a oportunidade que tive de participar junto com vocês aqui. Fiquei só na escuta, mas porque tenho pouco conhecimento, pouca prática, estou aprendendo muito com o grupo. Um abraço, bom final de semana. Agradecer então a todo mundo que participou aí. A gente vai tentar disponibilizar depois esse vídeo dessa live aqui lá no YouTube também, que eu gravei essa reunião, e para alguma coisa pode ser, conforme a Silvia falou lá, comentado depois nos grupos. Até mais, pessoal.